aí, amigos do Papo de Arquibancada, sejam bem-vindos a mais essa live. Tá ficando profissional o negócio, hein? Tem contagem regressiva, vinheta, todo mundo uniformizado. É isso aí. Respeito ao pessoal aí que segue nosso canal. Sejam bem-vindos. À medida que a galera vai entrando, por favor, se apresentem, comentem, que a interação é super importante. A gente está aqui hoje, nós quatro, eu, Mauro, Rafael e Chico, para falar um pouquinho sobre a rodada do Brasileirão e também, principalmente, da Libertadores. Jogos de ontem, jogos de hoje também. Vamos começar de trás para frente? Vamos começar falando do Corinthians. Boa noite, Mauro, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos amigos. Boa noite a quem está nos assistindo também. Cara, hoje o jogo do Corinthians, além de ser mais um jogo sonolento, né? Mas tem um negócio assim muito complicado para dizer. Eu vou dar alguns pitacos do jogo do Corinthians, né? O Cássio voltou a fazer uma atuação segura. Ele conseguiu defender algumas bolas que evitaram gol e que assim foram chutes perigosos. O Jô não voltou ainda do Japão. Até eu queria saber quando é que ele vai voltar, né? Já faz um ano aí quase que ele não voltou. Teve mais uma partida horrorosa dele. Ele não consegue chutar gol, ele não oferece risco nenhum, né? E a gente falava tanto daquelas duplinhas lá, Everaldo e Davó, e o Jô tá no mesmo nível aí dos caras. Mas o Corinthians defensivamente tá conseguindo ir bem. O trio de medalhões, Cássio, Fagner e Gil, estão muito bem, mais o Fábio Santos na esquerda que veio para arrumar, tanto que já é o terceiro jogo sem tomar gol. Mas eu tenho um negócio a falar do jogo. Olha, assim, eu não tenho provas, não quero acusar ninguém, mas eu até, um pouco antes de nós começarmos, eu falei assim, qual que é aquele árbitro de 2005 que daqueles jogos, o Rafael deve lembrar, que ele falou que ele tentou de tudo fazer com que o Corinthians ganhasse do Figueirense, mas o Edmundo... o Edmundo detonou. O Edmundo detonou, né? O Figueirense ganhou, acho que de 4-2, se eu não me engano. O Edmundo fez 3. E isso. O Edilson Pereira de Carvalho não conseguia... Aí você teve os áudios, né? Ele fala que ele tentou de tudo, mas o Edmundo acabou com o jogo, né? Não é o caso hoje que o Fortaleza não tinha ninguém. Eu não tenho provas, eu não posso falar nada, mas assim, esse Braulio da Silva Machado hoje, o pênalti foi escandaloso no Gabriel. Não é um... Que nome de jogo, hein? Mas assim, foi um pênalti escandaloso. Foi uma coisa... Não tem como explicar. Ele nem acionou o VAR. E a expulsão do Jô, o Jô nem acertou o cara, né? Ele foi disputar uma bola. E assim, o cara tentou de tudo. Escanteio que não era a favor do Fortaleza, ele dava. Os jogadores do Corinthians estavam pilhados. Então lembrou aquela frase, aquelas escutas que o Edilson Pereira Carvalho falou do Edmundo. É que o Fortaleza, pobre do Fortaleza, não tem Edmundo, não tem nada. Mas assim, o árbitro, e eu não queria falar de arbitragem, acho até um mimimi dizer isso, mas assim, o meu sentimento, quando você pega um pênalti daquele escandaloso, do cara erguendo o Gabriel, não tem condição nenhuma de não ser marcado. Então aquilo mudou todo o panorama do jogo. Agora, falando a real, o time do Corinthians não consegue fazer mais de um gol, é goleada. Quando sai um gol, os caras da produção do Corinthians colocam no YouTube, mostram bastidores, mostra aquele discurso do Cássio inflamado, dos caras batendo no peito, sabe aquele do estilo do Zé Roberto, Palmeiras é grande? Assim, vai sair no YouTube, vai dar um monte de like, mas assim, porque parece que é goleada um gol do Corinthians, né? Mas a real foi um jogo sonolento e tudo mais. Mas essa do árbitro, eu não sei o que está acontecendo. É uma polêmica do VAR, me lembrou muito 2005, me remeteu aqueles áudios do Edilson Pereira de Carvalho. Eu não tenho como provar, não posso falar, não posso dizer, não tenho esse poder. Mas, assim, muito estranha a arbitragem, assim, muito escancarado. Assim, respeito sua opinião, que você achou do jogo, mas mais uma vez aí eu vou ter que te expor, como o Fábio fez outro dia na última live, porque fala aí. É uma brincadeira você pegar um show de horror como esse, que foi o jogo do Corinthians,
Um time que jogou mal demais, e acreditar a uma arbitragem ruim o resultado. O juiz, assim, não estava mal intencionado para derrubar o Corinthians, ele simplesmente é ruim. É um juiz ruim. Na expulsão do Jô que aconteceu, o Jô também eu acho que carregou um pouco do histórico dele, né? Porque ele teve aquela expulsão contra o São Paulo lá, que ele deu um soco na costela lá por trás, lá no rim do Diego Costa. E mais uma vez, né, sem bola em jogo, sem disputa, ele meteu o braço na cara do cara. E o comentarista de arbitragem falou: a regra diz, se você encosta o seu braço no rosto de um jogador de uma maneira que não é tipo, totalmente acidental, você tem que ser expulso. E foi o que aconteceu com ele, né? Agora, inverter o escanteio, lateral e tal, beleza. Agora, justificar esse futebol ruim do Corinthians com um juiz que inverte escanteio, não sei. O que você achou, Rafael, dessa partida aí? Eu acho que você analisou muito bem. Foi um show de horrores. Impossível assistir sem bocejar. Um jogo muito ruim. E eu fico pensando a mesma coisa que você, cara. Não dá para esperar nada mais de um time assim, com jogadores de ruins para bom, de ruins para medianos, que é o time do Corinthians, treinado por um Wagner Mancini. Infelizmente, não dá nem para exigir algo mais. Assim, o jogo do Corinthians, a gente já sabe o que vem. É um show de horrores. O 0x0 é comemorado como vitória lá. Não, tudo bem, é um show de horror. Isso aí, rodada a rodada, a gente tem comentado. Eu acho que a Globo está se expondo também aí de ficar só passando o jogo do Corinthians para tentar bater outras audiências que ela perdeu a Libertadores. Ela está fazendo mal para a sociedade brasileira que está assistindo essa porcaria. Eu tô junto com vocês, tá? O jogo é horroroso. Só que a gente está falando de dois times ridículos, mal treinados, né? Que vem para brigar para não cair no momento, atual momento do Fortaleza e Corinthians, é brigar com esse futebol para não cair. Aí quando você... O Fernando, um abraço. Vamos entregar as taças para ele, né? Quando você vem para um time ruim, que não tem muito recurso, e quando recebe um pênalti daquele, assim, é o que tem, gente. Vocês já passaram por situações, vocês já viram o time de vocês em situações ruins? Não tem, a fase é ruim mesmo, cara. Assim, mas ninguém quer cair. Então, o pênalti foi escandaloso. Você pode falar do jogo da expulsão? Ele foi com a mão fechada? Beleza. Mas e aí? E aquele pênalti? Aquilo lá na cara dele, meu. Ele tava na cara, foi na frente dele. É sério, vocês acham... A discussão toda é por conta de um pênalti que não foi marcado. Cara, um pênalti que muda o jogo inteiro. Um pênalti no segundo tempo que muda o jogo inteiro. Mas não é isso que eu tô falando. De quantas vezes outros times já não tiveram um pênalti não marcado? Ah, cara. Não, mas tem o VAR ou não tem? O VAR é importante ou não é? É lógico que é. Com certeza é importante. Então, assim, Mauro, é a terceira ou quarta vez aqui que nós estamos fazendo uma live falando de um jogo do Corinthians, de um jogo horroroso, em que a discussão fica em torno da arbitragem e não do jogo horroroso, entendeu? Eu acho que a gente está se esquivando um pouco do problema, que é o maior problema do Corinthians, que é o mau futebol. O que você acha, Chico, disso tudo? Para você, o problema é a arbitragem ou o problema é o futebol praticado, hein? Cara, eu acho, Mauro, sem querer ser todo mundo contra você, mas nesse caso está difícil de defender. Eu acho que a sua análise tem que ser uma análise mais abrangente. Se resumir esse jogo, a arbitragem, pura e simplesmente, tentar não fechar o olho para uma coisa que está brilhando na sua frente, um neon. Você vê o jogo do Corinthians e você tem sinais em tudo que é lado. Você vê o jogo do Corinthians, você tem sinais de depressão, assim, né? Quando quem gosta de futebol vê o Corinthians dá vontade de chorar, de tristeza. Eu fico imaginando eu me coloco na sua situação, na situação de um corintiano. Eu vendo esse jogo, eu acho que eu ficaria bem triste, velho. Eu ficaria triste pra caramba. Eu falei que é um desfavor que a Globo faz pra ser esse jogo. Mas olha, você ouvir de um flamenguista que você ficaria bem triste, tá complicado nos dias de hoje, hein? Então,
para você ver como tá difícil a coisa para o lado do Corinthians. Eu acho que falar de arbitragem é reduzir muito um problema que é muito maior. O problema do Corinthians é muito maior. O Corinthians tem problema tático, porque o técnico dele não é um técnico... É um técnico que a impressão que eu tenho, quando o Fernando zoava, que contrataram o Wagner já para jogar a Série B. Série B. Parece que é verdade, porque ele não é primeiro e talvez não tenha nem segundo escalão. Então você tem um problema tático, você tem um problema técnico, porque os jogadores do Corinthians eles são fracos. Você tem um problema mental. O time do Corinthians tem um problema mental, de mentalidade de time vencedor. É um time que mentalmente, você vê os caras em campo, parece que eles estão destruídos. Eles estão destruídos porque a gente pode falar sobre... Pode ser que seja problema financeiro, pode ser porque eles estão vendo que eles estão num buraco e não tem para onde sair. Tudo que a gente analisa o Corinthians hoje dá tristeza, velho. Não, dá tristeza. Rodrigo, se eu te cortei, você quer falar? Não, só queria botar essa pergunta para você aí, ó. Pergunta do meu xará, Rodrigo Fernandes. O que é esse Xavier horroroso? Então, Xavier é um jogador que estava no Sub-23, 38 jogadores, encostado lá, não tinha mais como disputar outras ligas. O Coelho acabou trazendo ele para cima. Hoje ele não acertava a passe de 1 metro. Colocou o Corinthians em risco várias vezes, o contra-ataque. Eu não acho ele bom jogador, eu não vou dizer que ele é horroroso, porque tem alguns jogos que ele foi muito bem, assim, na marcação ele tem qualidade, mas na saída de bola é desastroso, e hoje ele foi horroroso mesmo hoje, não vou falar que ele como jogador é horroroso, mas ele foi ruim mesmo. Ele não acertou a passe de 1 metro. O Corinthians tem problema de política, chegou a ficar sem presidente, o Corinthians tem problema de meses de salário atrasado, tem jogador ali que ficou 3 meses, 4 meses sem receber. O Corinthians não tem a torcida a favor, que isso é um peso muito grande, é um time que a torcida carrega, muito jogador ruim, o Corinthians não é um time que vai ter futebol bonito. Assim, em vida, eu vi um futebol bonito naquele time do Luxemburgo de 98, que o Oswaldinho carregou até 2000. Acabou. E um lampejo de 2015 com o Tite. O Corinthians, ele quer raça, entrega, dedicação. Depois ele vai falar para prezar pelo futebol bonito. Então, não é isso que é o problema. Obrigado, Maria. Eu estou abalado mesmo, minha amiga. Porque, assim, é lamentável. É mais um jogo, a sessão espancamento, né, de a gente assistir o jogo do Corinthians. É mais um. Então, mas assim, eu sou corintiano fanático. Eu vou assistir todos os jogos. Eu não vou parar de assistir. Então, assim, realmente, a arbitragem é a gente chegar num nível de discutir arbitragem, mas isso é o Corinthians hoje. Ganhar na cara e coroa, ganhar de 1-0. Quanto tempo o Corinthians faz 2 gols num jogo? Cara, assim, já foram 3 técnicos esse ano e o Corinthians chega ao ponto de ele não dar chute a gol. E eu não sei, veio o Thiago Nunes, que é o novo Guardiola aí, não deu nada. Veio o Coelho, motivou, bateu na cara, falou, vocês são top, e não foi nada, cara. Talvez a gente está diante de um dos piores Corinthians que a gente já viu na vida, assim, né? O Corinthians que foi rebaixado também era bem ruim, mas eu não sei se esse Corinthians de hoje em dia é pior, hein? Porque não, no papel não é. Não, eu ia falar o seguinte, esse Corinthians tem refugos do Atlético Mineiro, gente. Não, vê o Fábio Santos dando o carrinho lá, o mesmo Fábio Santos de 2012, dando o carrinho e comemorando ali na bandeirinha do escanteio, 48 do segundo tempo, para segurar 0-0 contra o Fortaleza, cara. Tem alguma coisa errada, né, Rafinha? Não, com certeza. E outra, tô vendo esse comentário do Fernando, esse... Por que ele entra na live? Por que ele entra na live? Ele fica mandando esse comentário. É um azarento, cara. É um aproveitador barato. É um aproveitador barato isso aí. Isso aí dá pra xingar, porque ele não vai processar a gente. É um aproveitador barato.
eu vou pegar meu carro, eu vou dirigir por 22 horas, vai lá no Texas, dar na cara desse safado. Esse aí é o vazamento, cara. Ele fica se aproveitando, cara. Ele causando. Deixa ele. Não, olha, o negócio é o seguinte. Um time de refugos do Atlético Mineiro não tem o que falar, cara. Sim, Fábio Santos não era selecionado no Galo. Otero. Ele era banco, tá? Ele era selecionado. Assim, o próprio Jô passou pelo Galo. Assim, é uma filial mineira em São Paulo. Mas assim, Rafael, o Corinthians, a zaga inteira do Corinthians, quando o Gemerson, que também veio do Galo, entrava, a zaga inteira do Corinthians jogou na seleção brasileira, cara. Mas o problema é a zaga, cara. O time... Não, você tá falando da zaga. Mas a gente vai voltar de novo nessa discussão de quem foi na seleção brasileira lá. Não, mas assim, ele tá falando da zaga. Gatorade. Vamos parar com isso. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui, puxar para outro assunto. Chico, o atacante do Corinthians, o Jô, né, que voltou aí bem aclamado pela torcida, a galera falou que estava resolvendo o problema, onde foi expulso. O zagueiro não, o substituto imediato, reserva imediato do Jô, estava sendo o Bozelli, né? Era o camisa 9 aí, que também é um alto salário do Corinthians, só que foi deixado de lado. Me fala um pouquinho, você aceita... No Flamengo não, né? Mas você acha que o Bozelli tem lugar em outros times da Série A brasileira? Atlético? Será que ele tem lugar no Atlético Mineiro? Porque o Tomás vive pedindo centroavante, né? Será que ele tem lugar? Cara, eu vou te falar, assim, o problema é que o futebol ainda é um esporte coletivo, mais que o individual conta, né? Mas ainda o coletivo pesa mais. A gente tem jogadores no Corinthians que são excelentes, como o Mauro comentou, que poderiam estar na seleção brasileira. Eu gostaria de ter a zaga do Corinthians fácil. Os dois defensores do Corinthians eu gostaria de ter fácil. Eu aceitaria o ceifador lá, o cara que arrebenta a perna de todo mundo lá, o teu lateral que mata todo mundo. Wagner, seria um bom reserva para mim. Mas reserva? Para mim é um bom reserva. Isso. Mas para mim é um bom reserva. Ele joga muito mais que o Isla e o Mateuzinho. Tá, não tem nem então graça. vamos lá. Só que o que acontece? É muito difícil você analisar o jogador dentro do contexto Corinthians hoje em dia. E a gente vê cada coisa maluca acontecendo. Pode ser que o Bozelli saia do Corinthians, entre o clube e arrebente de fazer gol. Vai lá para o Atlético Paranaense. Aquele pessoal não fica mandando porcaria pra gente, manda ele para lá. Vai que lá ele dá certo. Então, assim, para responder essa pergunta, é muito difícil analisar individualmente os jogadores do Corinthians, porque o todo é muito ruim. Então, às vezes, o todo não funciona. E eu gostaria de colocar uma coisa a mais. É uma análise que eu faço de times de Corinthians, principalmente Corinthians e Flamengo. Eu acredito que esses dois times estão sofrendo muito com a falta de torcida. Porque o Corinthians é o que o Mauro disse, vai na raça. O problema é que se você não tem ninguém gritando na sua orelha, vai Corinthians por 90 minutos, é natural que você decaia. Você precisa da torcida para manter você em um alto nível. No alto nível ou sempre dando aquele 100%. Sabe quando você vai para a academia, vai fazer exercício, aí tu faz aquele exercício meia bomba e tal, mas quando você tem um pessoal treinador ele gritando, vai, aí você faz isso inteiro? Basicamente, para mim, eu vejo que é isso que falta para Corinthians e para Flamengo, porque eles são times apáticos. Agora, são times apáticos. Rafael, seguinte, tá dando um eco aí. O Mauro acabou de dizer que acabou de tentar dar uma escondida no futebol do Corinthians aí com a arbitragem. Agora o Chico veio dizer que o problema está na torcida, a falta de torcida. Que mais, hein, Rafael? O que mais pode estar prejudicando o futebol do Corinthians, o futebol do Flamengo? A fome. Não estão pagando a tia da marmita. A gasolina do ônibus que faltou também. Porque assim, gente, vamos lá. Falar que a torcida, com certeza, a torcida empurra em alguns jogos em que o time está faltando um pouquinho ali a entrega, mas você vê que quem joga bola com torcida, sem torcida, campo bom, campo ruim, dentro de casa, fora de casa. Eu não vejo o Bayern de Munique falando assim, olha... Amigo,
a torcida não tá indo no estádio. Os caras têm 100 mil no jogo, 80 mil em cada jogo. Não é igual o estádio do Corinthians, que cabe 35 mil, sei lá. Amigo, amigo, não, Mauro, faz o seguinte, põe o Davó lá, escala o Davó no ataque, e põe a torcida... Não, o Davó nem entrou. E põe a torcida gritando Davó. Não, é diferente, cara, é diferente. Vamos ver se ele melhora. Eu já fui em jogo do São Paulo, já vi a torcida do São Paulo. Ali a distância, né, da torcida do São Paulo dá quase 1 quilômetro, né, entre a torcida e os jogadores, né, em vez de binóculo, lá no Morumbi. Eu já fui em jogo do Palmeiras, já fui na turma do Amendoim. É totalmente diferente quando você pega um jogo do Corinthians e o que a torcida faz, cara. É totalmente diferente. Então, assim, o cara vai dar carrinho, o cara vai dar... Porque, assim, hoje, Rodrigo... Você estaria jogando outro futebol. Com a Fiel do lado. No mínimo, um carrinho a mais daria, cara. No mínimo, você não ia ver um jogo daquele lá, pançudo lá, não fazendo nada. Cara, duvido que o jogo ia ficar jogando aquela bolinha lá. No mínimo. Rodrigo, é diferente, cara. Eu discordo frontalmente com a sua ideia de que torcida não influencia. Torcida tanto que influencia que todo mundo fica desesperado para fazer jogo em casa no jogo da volta, porque você tem a torcida do seu lado. Torcida influencia. O que eu comentei que o Corinthians tem problema tático, tem problema técnico. O que eu digo é que a torcida ela estaria gritando na orelha dos caras para fazer os caras correr mais. E é isso que falta. Peraí, calma aí, deixa eu fazer. Não é isso que falta. É isso que poderia ajudar ao time ter um pouco mais de vontade de ganhar as partidas. Sim. Porque você vê o Corinthians em campo, os caras não têm vontade de ganhar a partida. Então você está me dizendo que, por exemplo, a atitude ali da torcida do Galo foi buscar lá o Marrone, mais outro cara lá na balada. Isso vai fazer com que o Marrone e o outro cara joguem melhor no próximo jogo. Isso aí é bem polêmico o que você está falando. É ultra polêmico isso que você está dizendo. Porque a gente não pode defender no nosso canal violência, certo? Porém, eu te pergunto, quantas vezes time já foi posto contra a parede e no jogo seguinte jogou a vida? Quantas vezes você viu isso? Então, o Cássio, depois do aeroporto, não falhou mais. Eu já vi isso muitas vezes dar certo, mas também muitas vezes dar errado. Cara, o próprio time do Corinthians, os caras foram ameaçados lá no aeroporto aquele dia. O Corinthians não saiu ganhando um monte de partida, não saiu no rampou na tabela, não aconteceu nada. E tem um comentário aqui, ó, do Paulo Juliano, que é muito bom, ó. É engraçado. O Pedro Santos já está acostumado a jogar sem torcida, né? Um minutinho aí, ó. Fábio, leia bem. O Fábio, se estiver nos assistindo, última vez lá, leia bem isso aí, que essa aí é a provocação mesmo, tá? Aí você tá expondo o Fábio. Eu vou ter que expor o Fábio agora, né? Não, faz diferença a torcida, tá? Pro Corinthians, é essencial. Cara, ninguém no Corinthians quer futebol bonito. Ninguém. Você nunca vai na torcida e vai falar assim, não, hoje é dia da gente assistir um futebol bonito, ou o cara jogar de terno, esquece isso, cara. É sangue no olho, é tapa na orelha, essa é a música lá dentro, cara. Eu acho que o contrário é muito verdadeiro. Então, por exemplo, eu, torcedor do São Paulo, vou muitas vezes ao Morumbi, quando o time tá perdendo muito, o cara encosta na bola uma vez errado, um domínio errado, já começa a xingar o cara o jogo inteiro, aí começa a ceder na pressão, começa a errar tudo. E aí eu acho que fez bem para o São Paulo, por exemplo, em alguns momentos desse ano, principalmente perto das eliminações, não ter torcida no estádio, porque deixou os caras tranquilos para jogar o futebol que eles sabem jogar. Porque quem é mais técnico fica tranquilo e consegue jogar seu futebol. Né? Eu acho que fez bem. E por exemplo, vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque, que o São Paulo foi lá e quebrou aquele tabu, eu acho que se deveu também ao fato de estar vazio o estádio naquele jogo, assim, porque eu acho que a torcida também, não sei, botava uma pressão no time adversário. Eu acho que isso acontece, tanto no lado de criticar e o jogador ficar abalado, como também quando vai jogar fora de casa. Agora,
a torcida gritar e fazer um time ser melhor, poucas vezes isso aconteceu. Eu já vi da raça. Agora, ser melhor, tipo, o cara que não acerta cruzamento, começa a acertar, não sei. Você já viu alguém trabalhando, o chefe do lado gritando, vamos, mano, faz certo. A pessoa vai lá e trabalha bem? Não conheço. Mas assim, Rodrigo, a do Corinthians, por exemplo, não pode vaiar no meio do jogo. Não pode criticar, não pode xingar o cara. É 90 minutos apoiando. E assim, sair um gol adversário é como se fosse gol do Corinthians. É até pior. De tanto que começa a gritar pra empurrar mais. E não tem isso, cara. Não tem. O time do Corinthians é horroroso, é deplorável, é assim... Não, ó. Só que a torcida faria uma diferença. A torcida ajuda tanto, Rodrigaço, que o Corinthians está invicto ainda no Itaquerão. Nunca perdeu em casa. Isso. Tava vazio a estreia lá que perdeu pro Figueirense. Ah, não, mas peraí, pega o retrospecto do Corinthians no estádio, é absurdo. Até com técnicos como o Cristóvão Borges lá ainda é alto, Jair Ventura. Eu vi outro dia o retrospecto absurdo. No programa do Craque Neto, né, dos donos da bola, e mostrou que ano a ano o Corinthians vinha perdendo o percentual de pontos conquistados dentro da arena, mesmo com o público se mantendo bem alto. O fato é que o futebol do time foi piorando muito. Eu acho assim, quando o time é bom, não importa se tá torcida ou sem torcida. Joga fora. Sabe aquele time do Boca Juniors que arrasou com o Palmeiras aqui, final da Libertadores? Os caras não estavam nem aí, que tinha fogos de artifício, tacando coisa. Os caras não estavam nem aí. É time bom. Agora, quando o time também é ruim com torcida, sem torcida, apoiando, não apoiando. E quando o time é mais ou menos, tem um ou outro desvio, talvez faça alguma diferença. Eu acho que é mais ou menos isso. Chico não concorda, né, Chico? Não, bom, assim, eu já fui em jogo do Boca lá na La Bombonera e eu prefiro jogar contra o Boca na minha casa do que lá dentro do La Bombonera. O Boca estando bem ou mal. Chico. O Boca tentando horrível, eu prefiro jogar em casa com o Boca bom do que com o Boca ruim dentro da Bombonera. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, quantas vezes, por exemplo, fazer a pergunta pro Rafa, quantas vezes você foi no estádio, Rafa, o time estava jogando mal, a galera começa a gritar o nome de alguém para entrar, tem alguém no banco lá, grita o nome do cara que tá no banco, o técnico fala, caramba, tá bom, vou escutar a torcida, coloca o cara, entra e muda o jogo. Torcida, cara, é muito mais do que simplesmente ficar lá batendo Agora, espera, pergunta, Chico, se ontem tivesse lá no Maracanã lotado e o Rogério Ceni tivesse botado a plaquinha lá do quarto árbitro, sai Arrascaeta e sai Everton Ribeiro, a torcida tivesse falado não, ele teria mudado a alteração dele? Ele não ia fazer isso, porque quando fosse no intervalo, ele ia escutar tanto na orelha dele, Pedro, que ele ia colocar. Cara, todo jogo, toda partida de futebol tem isso, cara. A galera grita e o cara cede. Bom, vamos andar um pouquinho com a nossa discussão. Acho que foi bom a gente ter falado um pouquinho sobre isso. Eu estou curioso para ver quando as torcidas voltarem aos estádios, como é que a coisa toda vai ser. E também estou bem animado que o São Paulo vai pegar o Corinthians no Itaquerão no próximo jogo. É a nossa chance, tricolor. Atenção ainda a gente quebrar esse tabu. Depois vai ficar tudo mais suave, tudo mais tranquilo. Vamos pro próximo jogo que também aconteceu hoje, que foi o jogo do Palmeiras com o Delfim. Baita clássico, Rafinha, 5-0 pro Palmeiras. O que você viu desse jogo aí? Antes de mais nada, quero mandar um recado ao Miguel Ángel Ramírez, que agora pode assistir a Sociedade Esportiva Palmeiras do sofá de sua casa, porque o Del Valle deu adeus à Libertadores. Esse viu o trem passar, não subiu e agora está chupando o dedo, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, comentário do meu filho, que essa hora devia estar dormindo, mas bem-vindo, Arthur. Bem-vindo, Arthur. Espero que o Palmeiras faça muito mais do que desfilar, sem dúvida. Eu espero que o Palmeiras ganhe o título. No final das contas, é o que importa. É o terceiro jogo seguido em casa do Palmeiras na Libertadores, o terceiro 5-0 seguido. Tá certo que adversário de nível bem duvidoso, mas eu fiquei muito feliz com o jogo de hoje. Primeiro, que as crias da academia estão detonando, né? Já provaram seu espaço.
Então, estão provando que merecem um espaço, né? Provaram contra o glorioso Delfim, né, hoje. Contra o glorioso Delfim, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra... Tá ficando difícil falar que falta um adversário. O Palmeiras está literalmente passando o carro em cima de todo mundo. Estão me deixando sonhar. Agora eu vejo... primeiro que assim, eu sempre achei essa questão do treinador europeu moda. Sempre achei. Quando Jesus chegou no Flamengo ano passado, eu lembro disso. Eu tinha a mesmíssima opinião do Renato Gaúcho. Jorge Jesus ganhou onde tinha que ganhar. Essa é a primeira coisa. Jorge Jesus ganhou no Benfica. E aí o cara chega aqui, monta um time do Flamengo que a gente está vendo a diferença que faz o treinador, que o Domi tem um elenco melhor, o Rogério Ceni tinha um elenco melhor, e nenhum deles fez o que o Jorge Jesus fez. E aí você vê um cara europeu que chega, o time faz o primeiro e não recua, e quer fazer o segundo, e quer fazer o terceiro. O Palmeiras ganhou de 5-0 e podia ter feito 8-9 tranquilamente. Aí você fala assim, pô, mas o adversário é fraco. Verdade, o adversário é fraco. Só que o Palmeiras do Luxemburgo, vocês se lembram bem, conseguiu empatar em casa com o Goiás com 15 desfalques, conseguiu empatar com o time sub-17 do Flamengo em casa. Assim, o desempenho do Palmeiras tem sido, assim, está enchendo os meus olhos de lágrimas ao sentir tamanha alegria de ver esse time jogar. Não, mas calma aí. Um jogo de 5-0 com o Delfim, glorioso Delfim, encheu seus olhos de lágrimas? Como é que é isso? Olha só. A gente tá falando, vamos pensar, o Palmeiras tem 25 gols no Libertadores, são 8 jogos. Mais de 3 gols, média de mais de 3 gols por jogo. A gente podia chegar e falar assim, tá certo, nós pegamos o Tigres, pegamos o Bolívar, pegamos o Delfim, e podia ter ganho de 2-0, 3-0 e beleza. Só que, cara, olha, é difícil falar, porque assim, eu estava acostumado com o Palmeiras do Luxemburgo, que era um horror. A gente via ali aquele jogo 1-0 suado, ou levava o empate no finalzinho, porque não matou o jogo e não resolveu não se expor mais. Até eu fiz um post no nosso blog, um desses dias aí, falando a própria frase do Luxemburgo, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? E o Abel Ferreira é outro cara que esse não ganhou nada em lugar nenhum, né? O Jorge Jesus ainda tinha ganho em Portugal. Mas o Abel Ferreira chegou com uma mentalidade que, assim, primeiro, ele tá pondo os moleques para jogar, as crias da academia. A gente tá vendo jogadores novos serem lançados. Danilo é um volante que, se tiver a cabeça no lugar, tem tudo para detonar. O passe que ele deu foi no... Puxa, eu não lembro o gol que ele deu, que foi a assistência, mas ele deu um lançamento sensacional. Fez o gol no final, o primeiro gol dele como profissional. Assim, o Gabriel Menino na direita, o Patrick de Paula com um golaço, o Gabriel Veron, outro golaço, outros 2 gols, né? Mas um deles um golaço ali de voleio. E outra, eu acho que essa combinação do Palmeiras de jogador consagrado, ou não consagrado, experiente, com essas crias da academia, sensacional. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para beliscar pelo menos uma tacinha aí. Rodrigo, pode falar. Deixa eu fazer um comentário em cima disso do Rafa. É super interessante isso que o Rafa está falando, pelo seguinte, Rodrigo, só para discordar sobre o comentário que você fez. Hoje eu estou discordando de você em tudo. O fato do Delfim ser fraco ou ser forte é uma estupidez que a gente tem que parar de... Brasileiro tem que parar de achar que jogos de Libertadores é fraco ou é difícil. O Delfim tá lá, cara. Era quem o Palmeiras tinha que jogar, jogou, atropelou, classificou. O São Paulo pegou o Lanús pela Sul-Americana. Supostamente era fácil. Tomou a troletada.
O Flamengo pegou o Racing, que é uma porcaria. Tomou uma trauletada também. Ou seja... O Corinthians pegou Fortaleza hoje, gente. Fortaleza... Não, a gente tá falando de... E não vazou nada. Coisas. A gente tá falando de... Não, mas time pequeno, né? Não, fala do Corinthians na Libertadores. Pegou o Guarani do Paraguai e tomou uma trauletada. Esse é um bom exemplo, porque o Palmeiras pegou o Guarani do Paraguai no Allianz Parque, enfiou 3-1. E o Corinthians suou lá para fazer 2-1 e ainda foi eliminado. Então, esse é um ano atípico. Primeiro que esse é um ano atípico. A gente tem times que oscilam muito, e o fato do Palmeiras não estar oscilando em jogo decisivo é algo que tem que ser levado em conta, sim. O Palmeiras, ele não está balançando em jogos de Libertadores, o Palmeiras não está balançando em jogos decisivos, e isso tem que ser levado em conta no contexto que a gente vive hoje em dia. Se fosse em outro cenário, ano passado, ou quando acabar o Covid, sei lá, aí é outra história. Mas no contexto atual, o fato do Palmeiras estar jogando e estar convencendo é importante até para que quando ele venha pegar o River, que deve ser essa semifinal River e Palmeiras, River que se classificou, contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense mal no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense joga na Libertadores, ou seja, Libertadores é uma coisa completamente diferente, cara. A gente não pode levar em conta que o time é fraco ou é forte, o que importa é, o Palmeiras foi, venceu, convenceu, e o próximo que aparecer vai entrar na fila e vai tomar outra estilada também. Não, e outra, o negócio é o seguinte, você para pensar no São Paulo Binacional. O River Plate fez 14 gols no Binacional. 14. Ganhou um de 8-0, outro de 6. O São Paulo marcou quantos contra o Binacional? Mas o São Paulo estava mal. Então, mas é isso que a gente está falando. Você pega um time fraco, a obrigação é descer o sabugo. A obrigação é sabugar. E o Palmeiras hoje sabugou, mas não foi acaso. É o que eu falei. Fez 5 gols, podia ter feito 8, 9. Não, passeou. Fez bilu-bilu. Passeou. Olha, percebendo. Letra, do que fosse. Aí, mas era quem tava, velho. Isso é uma coisa. Percebemos que o Chico, após ser eliminado de quase tudo que existe, parece que ele já tem um novo time favorito, hein? Não é o time favorito. Tá emocionando o Chico. Eu tô fazendo uma análise sobre o contexto atual. E é uma análise que você deveria estar fazendo também, porque você saiu da Libertadores contra times fraquíssimos e saiu da Sul-Americana contra um time fraco também. É uma análise que você também deveria, como São Paulo, estar fazendo. O São Paulo é um negócio diferente. Não é diferente. A gente é o Robin Hood do futebol. A gente joga mal contra os fracos e joga bem contra os bons. É isso que acontece. Esse é o mérito do Palmeiras. O Palmeiras, ele está sendo constante. Ele está sendo... Ele está pegando e ele está dando... Ele está botando... Está doutrinando os times pequenos. Ele está arrebentando com os times pequenos. E quem vai chegar contra o Palmeiras vai chegar com medo. Eu acho que isso é que é fundamental. Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa sobre a fala do Rafa é a questão do Abel. A gente tem uma mania no Brasil que eu acho que talvez seja a mania de todo mundo. Essa coisa, o cara não ganhou nada em lugar nenhum. Contrata o Abel Braga de técnico. Já foi campeão mundial, então. Pronto. Já foi campeão mundial, pega ele. Pega o Lucha. Pega o Mano, que sei lá onde está. Eu acho que a gente tem que levar em conta, a gente tem que entender, nós brasileiros temos que entender que o futebol hoje é mais dinâmico e existe uma ciência por trás. E a escola portuguesa de futebol, ela é pioneira no desenvolvimento dessa ciência futebol. E isso é fundamental, cara. Isso, você nota a diferença nos times que os portugueses treinam. É claro que a gente não pode pegar alguns portugueses como exemplo, o caso do Bento, que foi para o Cruzeiro e não deu em nada. É claro que tem treinador bom e ruim, mas é sabido que a escola portuguesa é cientificamente responsável, vamos dizer assim, ou eles estudam, eles levam o futebol mais a sério do que a gente pegar ex-jogador de futebol, faz um curso na CBF de, sei lá, 3 horas, igual o Renato Gaúcho, que ia lá e ficava jogando futebol ali na praia, e pronto, virou técnico de futebol.
Então, a gente tem que assim, ou seja, essa história de Jorge Jesus, essa história de Abel dando certo no Brasil, eu espero que façam os treinadores brasileiros acordar e passarem a estudar o futebol e não só ficar dando coletivo. Mauro, você falou que tem um comentário do Abel aí que você gostaria de salientar alguma coisa que ele falou aí. O que é que você quer contar pra gente, hein? E outra coisa, vou emendar o comentário com uma pergunta. Você concorda com o Chico? Você acha que os treinadores brasileiros precisam estudar mais? Eu concordo com o Chico, sim. Concordo no que ele disse em questão, principalmente, de valorizar esse negócio de não ganhar nada em lugar nenhum, porque o Abel é um técnico novo, então ele ainda tem espaço para poder ganhar alguma coisa. Acho que, assim, de técnicos brasileiros, minha grande esperança, ainda a gente tem um Renato Gaúcho que vem fazendo um trabalho consistente há 4 anos, o time do Grêmio não é nada demais, ele está indo bem, então, assim, não é a nacionalidade. Eu acho que os técnicos, no geral, precisam estudar. E aqui no Brasil nós estamos precisando, os nossos técnicos precisam estudar um pouco mais também. Mas eu acho que não é por nacionalidade. Eu gosto muito do Renato Gaúcho e gosto muito do Rogério Ceni. Ele não está encaixando no Flamengo. Eu acho que agora, sem a pressão de classificar e tudo mais, na próxima temporada eu acho que ele vai encaixar. Então é um técnico promissor também. E isso não é nacionalidade. Esse do futebol português eu desconheço. Então eu estou vindo aqui, eu vou até estudar um pouco mais para poder comentar aí que eles são sem ciência e tudo mais. Eu acho que eu nunca gostei do futebol português, eu nunca acompanhei o futebol português, com exceção do time. Comentário, ele tá falando. Não fui eu que apertei aqui, tá? Foi eu que coloquei. Eu só apareceu que eu estava comentando e apareceu. Assim, com exceção do José Mourinho, que é um treinador português também que levou o Porto lá para campeão da Liga dos Campeões, eu não acompanho muitos técnicos portugueses para poder falar. Para mim está sendo uma novidade. O técnico do Santos no começo era português. Foi horroroso. O técnico do Vasco levou 4, português, levou 4 do Ceará. O técnico do Avaí no começo do ano era português, foi prontamente demitido. Então, assim, não acho que é nacionalidade. Agora. Só uma coisa nesse comentário do português, o Juliane colocou aí, eu ia citar o Nuno Espírito Santo. Também está fazendo um baita de um trabalho lá no Wolverhampton, lá na Premier League. Então, mas assim... Mas assim, você tem o André Vilas-Boas, que também, ele ganhou... André Vilas-Boas no Mônaco fez chover, velho. Ele ganhou o Campeonato Português invicto, o André Vilas-Boas. Isso, não, tem técnicos bons, mas assim, também eu tô citando os ruins aí. O do Vasco, tadinho, não tá fazendo nada. Foi lá de bermuda, lá, diferente dos outros técnicos, não fez nada. Não, mas é diferente. Eu sei que é o Vasco, tudo bem, tudo é diferente, mas o que veio pro Santos aí tinha o mesmo elenco que o Cuca e não fez nada. Então, assim, eu concordo com você, mas eu acho que o futebol, em vários técnicos, assim, não é a nacionalidade, mas legal, o Palmeiras encaixou. Eu torço para que mais técnicos com mentalidade de toque de bola, sendo ofensivo, visão de jogo que nós não temos, tabelas, venham acontecer. Por exemplo, eu tenho uma grande esperança num técnico que o Brasil vai lançar, que é o Alex Cabeção. Cara, eu sou um fã incondicional dele como jogador, já li o livro dele, e ele vai se lançar como técnico próximo ano. Esse cara é diferenciado nas entrevistas, então não é nacionalidade, mas assim, infelizmente, eu com muita dor no coração, Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, puxa, tinha tudo para continuar e em algum momento não continuaram. Então, assim, precisa de uma renovação. Qual que é o comentário que você ia falar do Abel? Então, eu vou compartilhar agora, porque eu vi essa notícia aqui, cara, e assim, Rafael, na boa, deixa eu ver se vai compartilhar direitinho. Olha isso aqui. Faz sentido esse comentário dele, cara? Ele não tá meio empolgado, não? Não, você tem que ler a notícia inteira, né? Que ele falou que... Tá bom, mas legal. Você bate o olho nisso. Não, ele falou, quando eu vi também achei estranho. Mas olha só, não é tão absurdo, não. Vou deixar aqui. Se você parar para pensar, o que ele falou foi: o impossível o Palmeiras vender o Gabriel Veron por menos do que o Neymar foi vendido pro Barcelona. A primeira coisa que ele falou foi isso. 85 milhões de euros foi a venda pro Barcelona.
Eu acho que não é isso que está na matéria lá, não. Viu? Não, mas tudo bem, mas esse é o valor do Neymar. Você já acabou de perder a matéria. Não. Esse é o valor que o Neymar foi vendido. O valor que está na matéria não é esse, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 50 e poucos milhões. 54 milhões de euros? É. Não, mas então essa é a primeira coisa. O Gabriel Verão vale 54 milhões de euros? Aí deixa eu falar o outro exemplo que eu ia dar. O Gabriel Jesus foi vendido por 32 milhões de euros. Eu não acho absurdo você falar 20 milhões a mais. De verdade, eu não acho. Não, cara, você está falando 52 milhões. Esse moleque joga essa bola. 52 milhões de euros. Lembrando o seguinte: Gabriel Verón tem 18 anos. 18. Então, vamos parar de discutir valor. Vamos discutir futebol. Você acha que o futebol que o Verón está apresentando, Rafael, é similar, melhor ou pior do que o do Neymar quando começou? Não, é pior. Não dá. Cara, não tem condição essa. É pior. É pior. O Abel, ele já não é o primeiro comentário que ele faz, que é meio assim. Scarpa, seleção na lateral esquerda? Olha, ele fez 2 comentários três agora com esse do Scarpa que eu tinha esquecido. Mas Ramires. Do Gabriel Menino, lá na direita, falou do Scarpa e ele falou do Zé Rafael. Assim, ele tá chegando... Tá mexendo a bola do elenco. Lógico. Essa do Ramires, por exemplo, ele falou do patinho feio que ia virar cisne, ele já sabia que o Ramires ia sair. Ele falou para elevar o cara, ele tá ganhando o grupo, trazendo o grupo para ele, todo mundo tá confiando. Não, Rafael, assim, ele pode estar falando o que ele quiser, o microfone é dele, agora o microfone é seu. O Verón, com 18 anos... Então ele não vale o mesmo que o Neymar, cara, é isso? Não, mas cara, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Calma. Você concorda? Eu falei que não. Então ele não vale 54 milhões de euros. Eu tô com a mão levantada. É o seguinte, o Jorge Jesus, quando esteve aqui, ele fez o mesmo comentário, no sentido de que o brasileiro vende muito mal os seus jogadores. Ele fez esse comentário. Ele disse, é uma aberração vender, na época, o Paquetá pelo valor que vendeu. Era uma aberração vender o Vinícius Júnior, que foi 40 milhões de euros, para o Real Madrid. Ele falou, uma aberração, vocês vendem muito barato. E ele se baseava no seguinte, ele dizia, pega um exemplo, o João Félix, jogador português, que foi vendido para o Atlético de Madrid, foi 126 milhões de euros. 126 milhões de euros para o Atlético de Madrid, que não é, a gente não está falando de time de primeira linha de dinheiro, assim, total. Então, o que o Jorge Jesus dizia, o que eu acredito que o Abel está dizendo, é que eles têm uma visão de números totalmente da nossa. A gente vende os nossos jogadores por muito barato. O Jorge Jesus reclamava disso. Então, mas tem que... Chico... O Abel, quando fala que esse número estava baixo, é porque ele olha para o garoto e ele fala, na Europa, esse garoto vale muito mais que isso. Eu sei, mas, Chico, você tem que pensar numa coisa. Tem um selo de qualidade que vem da onde o jogador está sendo vendido. Quando ele é vendido a partir de um time como o Porto, do Benfica, para um outro time da Europa, já tem um selo de qualidade que, tipo assim, trouxeram o cara para a Europa, ele se acostumou no outro país, tá valendo mais grana. Aqui dentro do futebol brasileiro existe isso. A gente sabe que tem times que vendem muito melhor que outros times. Por exemplo, o Santos consegue lançar qualquer Zé Ruela e vender bem, que para mim, por exemplo, o Rodrigo lá, que foi vendido para o Real Madrid, é um ótimo jogador, mas a bala que o Real Madrid pagou nele não existe, assim, no dinheiro que esse cara recebeu. Mas é porque é o time que revelou o Neymar, né? É o time que tem vendido bons valores. O São Paulo também vende vários caras que eu não concordo com o preço, mas o São Paulo tem essa característica de vender. Será que o Palmeiras, Rafael, já tem esse nome no mercado europeu para vender um Gabriel Verón no preço do Neymar, cara? Não, tem várias coisas. Vai, Rafa. Não, mas anota aí para você não perder a sua linha de pensamento. Mas assim, você citou exemplos bons aí. Por exemplo, vamos falar do Reinier, foi vendido pro Real Madrid. Hoje está largado lá no Dortmund. O cara foi vendido por 30 milhões de euros, o Reinier. O Vinícius Júnior foi por quanto? Honestamente, eu não sei. 40 milhões. 50 assim, milhões. Então, assim, vamos parar para pensar. O Palmeiras, o Palmeiras ainda não está estabelecido como um vendedor.
como um produtor de jogador jovem para a Europa. Agora, tem duas coisas. Primeiro, eu acho que o Abel Ferreira ajuda nesse aspecto, tá? Porque ele vem da Europa, então ele sabe precificar. E segundo, o treinamento que esses jogadores jovens do Palmeiras vão ter, eles já vão ter uma linha europeia. Então, a adaptação a um treinador europeu, na minha visão, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que tem tudo para o cara se adaptar mais fácil saindo do Palmeiras, do Abel, do que saindo, por exemplo, do Corinthians, do Mancini. Tá? Porque, assim, o Abel, ele já vem com a linha de treinamento europeia. Esse é o ponto. Porque o Corinthians do Mancini, gente. Não, porque a gente tá falando, ó, citaram o Pedrinho aqui. Citaram o Pedrinho aqui no grupo. Eu vou comentar sobre isso também. 20 milhões de euros. Não, mas assim, deixa eu trazer esse comentário aí, até porque ela tá... A Kelly aí, um abraço para ela, tá brincando com a gente. Aqui, deixa eu trazer o comentário dela aqui. Assim, Kelly, vamos responder. Até com a camiseta do Terrão aqui, que é em homenagem à base, e o Pedrinho foi um dos garotos propaganda quando ninguém conhecia. O Pedrinho saiu por 20 milhões de euros, ganhando 2 brasileiros e 3 paulistas, tá? Tem uma grande diferença no Gabriel Veron, que tem 18 anos, e o que o Gabriel Veron ganhou, gente? O Mundial Sub-17 sendo o melhor. Não, Lulinha era o melhor, no profissional. Não, ainda não. O cara tem menos de um ano como profissional. Tá bom, não ganhou nada. Menos de um ano. Não ganhou nada. Tá bom, não ganhou nada. Agora, o Pedrinho, ganhando tudo isso, sendo titular do Corinthians, ele foi vendido por 20 milhões de euros. 30 milhões a menos, a gente tá falando. Assim, eu acho uma coisa, assim, então, Kelly, nem comparei com o Pedrinho, mas já que você trouxe o comentário aí, 20 milhões de euros. É totalmente diferente. O quanto o Antony foi vendido para o Ajax. O Gabriel Veron acabou de chegar. Nem sei se ele é titular absoluto do Palmeiras. Gabriel Jesus. Assim, a gente está fazendo uma especulação, uma bolha. Não, 54 milhões de euros. O Gabriel Patrick Jesus. de Paula, a imprensa de quarta e domingo colocava o Patrick de Paula, por causa do Paulista, como postulante à vaga na seleção brasileira. Não. Era isso. Olha isso. O Gabriel Jesus saiu do Palmeiras como titular, ganhando uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Certo? E ele foi por 32 milhões de euros. Então, do Guardiola. Mas nem compara o Gabriel Jesus. Exatamente. Guardiola ligou pro menino. Mas ele vingou, faz sentido. Ele foi o craque do brasileiro, não foi? No ano que ele ganhou? Foi revelação. Pedrinho Jorge Jesus chegou lá no Benfica e falou, mas o que está a fazer esse jogador? Ele falou antes. Ele falou no Flamengo. Não, o Jorge Jesus falou o seguinte: se o Benfica tivesse me consultado, eu indicaria 5 melhores que ele, no Brasil. No Brasil. Agora, só que ele é titular do Jorge Jesus lá, né? O Pedrinho é titular do Benfica. Desculpa. O Pedrinho, ele é. Ô, Mauro, caramba. Aqui, ó, antes de eu passar a palavra para o Chico... Você pegou um jogo e colocou o Pedrinho como titular. Tá, peguei. Igual o Verón pegou 10 jogos titular aí. Vale 54 milhões de euros. Da Kelly aqui. Mauro, calma aí que você tá acelerado aí. Vamos com calma que a Kelly tá te deixando fora do prumo, hein? O que a Kelly deixando? A Kelly aqui, ó. Pedrinho nunca foi protagonista. Verón com 18 já é destaque. Chico, você, vai lá. Termina sua... Não, peraí, um minuto. Peraí, protagonista e destaque na mesma frase, faz sentido? O Verón é protagonista do Palmeiras? O Pedrinho era destaque do Corinthians. O Pedrinho é muito mais bola que os caras tomam. O Verón é destaque. Não, ele é protagonista? Não é protagonista. Então tá bom. Então tá com a bola. Valeu, Kelly. Vamos lá, Chico. Palmeiras hoje não tem protagonista. Não valeu. Olha só, eu vejo de forma diferente. Eu não consigo enxergar. Bom, duas coisas. Primeiro, comentário do Rodrigo lá atrás sobre o Abel e tal. A diferença que os times europeus vendem melhor do que os times brasileiros porque eles têm a escola, o jogador já está preparado para a Europa. Só que, falando da reportagem específica, quando o Abel fala que vai vender por mais, você tem que estar na cabeça do Abel. O Abel está no Brasil tem menos de um mês. Tudo isso que você está falando, que o brasileiro não é preparado e tal, na cabeça nossa que a gente conhece o histórico. O Abel acabou de chegar, viu o garoto, ele vê os jogadores quanto custa na Europa, ele fala, esse garoto vale mais que 50 milhões de euros. E é a visão do cara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, europeu, que é jogador novo,
que tenha potencial para crescer em um tipo de personalidade específica. Eles já estão... Eles já conhecem quem vai render, eles já mais ou menos já têm uma ideia meia quem vai render e quem não vai render. O fato do Pedrinho ter ganhado alguma coisa, do Verón não ter ganhado nada, para o cara que está comprando, eles não estão vendo isso, eles estão vendo o que esse cara vai me dar de retorno, eu preparo ele. Porque Benfica não compra jogador para ter retorno esportivo. Benfica não compra jogador brasileiro para ter retorno esportivo. Ele compra para ter retorno financeiro. Ele compra o Pedrinho por 20, entrega na mão do Jorge Jesus, Jesus fala, poxa, eu não quero esse menino aqui. Não me interessa, meu filho. Treina ele, deixa ele jogar uma temporada aí, bota ele em alguns times aí, porque a gente vai revender ele por 40. A gente comprou por 20 e revende por 40. Então, quando a gente fala de time europeu comprando, o Dinamo de Kiev quer pagar 30 milhões de reais, mas 30 milhões de reais no Lincoln. Acho que o Dinamo de Kiev não tá vendo o jogo, cara. Eles compram mais com a ideia de querer revender. É só isso que os caras querem. Por isso que essa discussão de que o cara vendeu barato, a gente tá olhando de uma forma muito restrita ao futebol. Os caras estão vendo de uma forma de como é que eu vou ganhar dinheiro aqui. Não, mas quando eu lancei a pergunta, foi, o cara vale 57 milhões de euros, foi isso. Sim ou não? Tipo, eu acho que o Abel tá exagerando, só isso. Tá? Não vale isso. Só uma coisa aqui. Eu tive a curiosidade de olhar o Benfica. Tem um lance também, né, Mauro? Não, deixa eu só falar esse negócio aqui do Benfica. Eu tive a curiosidade de ir lá e olhar quando foi a última vez que o Pedrinho entrou no jogo, porque não era nem titular. Ele entrou, acho que, quer ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos que o Pedrinho não é nem selecionado no Benfica. Então, acho que o titular do Mauro aí deve ser, talvez, nos jogos treino. Vamos olhar as suas Tem um lance do Pedrinho também, que ele foi 20 milhões, mas atrelado à compra lá do Ione Gonzalez, que não rolou, tem mais o desconto lá, parece que o Pedrinho vai sair por uns 13 milhões de euros, que aí eu já acho um valor um pouco mais adequado para esse jogador. Não sei se ele vale 20 milhões de euros. Ele foi muito bem vendido pelo Corinthians, na minha opinião. Mas, bom, acho que a gente falou bastante aqui da Libertadores do Palmeiras e descambamos até para esse assunto aí. O bom comentário que o Mauro trouxe sobre o Abel aí, falando que o Verón vale mais que o Neymar. Vamos passar um pouquinho, assim, para o Palmeiras a situação na Libertadores está bem confortável, né? Parece que vai ter uma próxima fase também tranquila, parece que vai pegar dificuldade mais lá para a semifinal, assim como aconteceu na Copa do Brasil, aí que provavelmente só vai ter dificuldade na final, né, com o Grêmio ou São Paulo. O Corinthians a gente esqueceu de falar quando fechamos aqui o assunto, mas está no meio da tabela, 10ª colocação, está confortável, me parece, para não fugir do rebaixamento, talvez até almejar... Tá confortável. Até almejar uma Sul-Americana. Bom, 5 pontos na frente, Mauro, nessa altura do campeonato é alguma vantagem na zona do rebaixamento. Mas tudo bem, é só para concluir. Eu quero retomar. A gente teve ontem aqui no Papo de Arquibancada uma live sobre o jogo do Flamengo, especificamente, com flamenguistas participando e tal. Mas eu acho que vale a pena, já que a gente está comentando sobre a rodada, a gente falar um pouquinho do Flamengo também hoje, de toda a repercussão que esse jogo teve, né? O Chico agora está de cabeça um pouco mais fria, consegue pensar um pouco mais no que ele vai falar aqui nos comentários. Chico, eu nem quero pedir para que você falar o que você achou do jogo, porque isso já rolou. Eu só queria explorar com vocês, todos aqui, alguns dos temas que correram hoje bastante forte aí na imprensa e nas redes sociais sobre esse jogo. Bom, o ponto mais polêmico da partida é o Rogério Ceni ter tirado Arrascaeta e Everton Ribeiro e não ter começado com o Pedro. Parece que o Pedro, ele deu uma explicação bem razoável lá, que o Pedro não estava bem, só tinha 30 minutos de condição de jogo, a gente preferiu colocar ele mais para o final.
Agora, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta fora não tem muita explicação, né, Chico? Você conseguiu achar uma explicação aí de ontem para hoje? Eu tô procurando ainda. Em primeiro lugar, dizer que, de novo, eu vim de amarelo para mostrar que o time é a vibe do time do Flamengo, é amarelo banana. Esse ano a gente já cheirou Recopa e Supercopa. Então, a gente eu tô com o nariz entupido ainda com 2 taças. Mas vamos falar primeiro do Pedro. O Pedro só tinha 30 minutos para entrar no jogo. Cara, eu não entendo jogador de futebol. Se você tem um jogador que ele só pode jogar 30 minutos porque ele vem de lesão, eu não entendo por que você não coloca o cara para iniciar a partida. Porque se você coloca o cara para iniciar a partida, ele joga os 30 minutos e depois você saca o cara. Agora, você coloca o cara nos 15 minutos do segundo tempo, pode acontecer de que com 5 minutos depois que ele entrou, ele sinta aquela lesão. E aí você perdeu uma substituição. Então, eu nunca entendi qual é a lógica dos treinadores de futebol no geral. Quando tem um jogador que ele pode ficar pouco tempo, por que ele joga o cara para o final, em vez de jogar o cara para o começo? Porque você aproveita o cara, e às vezes ele joga 30 minutos e fala, professor, tô bem, quero seguir jogando. E o cara joga o tempo inteiro, mas essa foi a primeira explicação de por que o Pedro. Quando ele joga, essa explicação passa. Agora vamos falar de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Ninguém conseguiu entender. A batata do Rogério está assando de forma bonita. Assim, grande parte da torcida já está pedindo para ele ir embora, porque se futebol fosse empresa hoje em dia, e empresa tem a ver com trazer resultado, o Rogério Ceni ele conseguiu, em 6 partidas, só ganhar 1. Perdeu 3, empatou 2. Ele conseguiu ser eliminado em 2 competições diferentes. Ele não consegue trazer retorno nenhum, e ele faz coisas que ninguém entende. Então, ele não tem o rendimento, a batata dele está assando. Bom, a explicação que ele deu no pós-jogo ontem de por que ele sacou Everton Ribeiro e Arrascaeta, e manteve o Vitinho. Ele disse, não, saquei os 2, porque aí eu coloquei o Vitinho do lado, o Bruno Henrique do outro e o Pedro centralizado. Eu queria dar velocidade para o time do Flamengo. Vamos lá, eu vou tentar ser educado com o Rogério Ceni. Mas eu acho que ele é um belo do imbecil. Por que eu acho ele um belo do imbecil? Nossa, mas já? Já, porque a gente está falando de uma imbecilidade e ele acha que a gente é trouxa. Ou melhor, eu acho que ele... Ou melhor, talvez ele esteja falando do fundo do coraçãozinho dele, quando ele fala que tira Everton Ribeiro e Arrascaeta para botar 2 pontas para dar velocidade pro time. Vamos imaginar que o que ele esteja falando é o que ele acha no fundo do coraçãozinho dele. Se ele acha isso, ele não sabe nada de futebol. Ele é um imbecil quando se fala de futebol. Eu vou te falar por quê. Você está perdendo o jogo. O time do Racing está se defendendo. Se o time do Racing está se defendendo, e o time do Racing é uma porcaria. O time do Racing tinha um jogador a mais, ele recuou o time. O time não tem nada para defesa. O time do Racing todo recuado, e você joga 2 jogadores na ponta para dar velocidade? Como assim, velho? Se o jogo está completamente amarrado, você joga 2 jogadores para dar velocidade quando você quer ir pro contra-ataque. Mas quando você tem um time que está completamente fechado, que é o caso do Racing, o que você quer é pessoas inteligentes no meio campo que consigam criar o espaço. Concordo com o Paulo. O Racing é pior que o Delfim. Não sei se é pior, mas é do mesmo nível. O time do Racing é horrível, cara. Horrível. Ele tem um atacante lá, aquele Lisandro Lopes, o cara tem 38 anos, sei lá. O time do Racing é horrível. O BKSS perdido como técnico, ele é perdido como um técnico, o time é horrível, mas é um time que é raçudo, que sabe jogar Libertadores e que tinha mais vontade para ganhar. E é um time que se fechou. Aí, vamos lá, Rogério Ceni, a explicação que ele dá para a torcida é, eu botei os 2 caras de ponto. Então você é burro, então você é um idiota que não sabe nada de futebol. Se o time está completamente recuado, para que você quer pontas de velocidade? Não faz sentido, Rodrigo. Ele é burro. O Rogério Ceni é um burro. Ou ele inventou uma desculpa qualquer. Ou eu não sei o que acontece. Ninguém consegue entender
o que acontece na cabeça do Rogério Ceni. Não dá para entender. Não dá para entender. Notícias de hoje. O Brás não aguenta mais essa história do Rogério Ceni, ficar escalando o Vitinho. Rogério Ceni, Domenech, todo mundo escalando o Vitinho. A notícia é que vai ter Barca e o nome inicial da Barca é o Vitinho. Porque é aquela velha história. É até aquele filme Moneyball mostra isso, com o Brad Pitt. Tem um jogador no time deles que o cara, que o técnico insiste em colocar ele, e o Brad Pitt tá falando, não, matematicamente diz, ou melhor, estatisticamente esse cara não é bom, coloca o outro. Não, vou fazer do meu jeito. Tá bom, vendo o cara. É o que o Marcos Braz tá fazendo. Vai botar o Vitinho para vender, toma o prejuízo, vende Vitinho, que se dane. Mas é a única forma do Rogério Ceni parar de escalar esse Vitinho, cara. Não dá mais, velho. Fala, o que eu acho é o seguinte, ontem eu assisti o jogo inteiro, né? Óbvio, era Racing desde criancinha. Mas, assim, é difícil entender algumas decisões que o Ceni tomou ontem. A primeira, a insistência dele com o Vitinho é impressionante. É daqueles casos que a gente não consegue entender porque o treinador escala esse jogador. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando o Rodrigo Condomínio Caio foi expulso, cara, o Racing ali com um atacante, todo na defesa, não tinha assustado o Flamengo. Assim, se você não quer fazer nada, não faz. Acho que teria sido melhor do que a mudança que ele fez. Ele entrou com o João Gomes e recuou o Arão para a zaga, sendo que, assim, cara, você não tinha necessidade de ter dois zagueiros ali. Deixa no mano a mano, amigo. E outra, o 0x0 é seu. Esse é outro ponto. O 0x0 era dele. Por uma daquelas ironias do futebol, no lance seguinte, o Racing vai e faz o gol. A terceira coisa que eu não entendo é a insistência com o Gustavo Henrique. De verdade, eu não vejo nada nesse zagueiro. Nada. Eu acho fraco demais. Tá falhando mais do que não sei o quê. E o quarto ponto que eu quero falar é o seguinte. Só foi dramático, o Flamengo só foi eliminado nos pênaltis porque o juiz ajudou, que teve ajuda da arbitragem. Primeiro que lá na Argentina, aquela falta do Mena, para mim não foi falta. Então foi um gol mal anulado. E aqui teve aquele pênalti lá, aquele agarrão na área ali, na cobrança de falta do Racing, que seria pênalti pro Racing. Então, assim, só por ser gol sofrimento do Flamengo, o Ceni foi mal. Eu acho o trabalho dele péssimo no Flamengo, até hoje, péssimo. Ele conseguiu a proeza de ser eliminado por dois times piores que o dele. E, assim, eu acho o trabalho muito ruim até o momento. Muito ruim. O Mauro, o Chico comentou um pouquinho a respeito do Vitinho, o Fábio Ribas também tem uma opinião aqui, ó, não vejo culpa do Vitinho, o Ceni errou em manter o cara para esse jogo em específico. O Vitinho é uma mentira do futebol, Mauro? Não, ele não é uma mentira do futebol, porque dele não se esperava nada mais do que ele tem feito. Eu considero uma mentira do futebol quando a gente pensa em alguém que, assim, poderia ir muito mais longe. Então, assim, se eu for discutir... o Keirson, pode ser. Hoje até brinquei Mas pagaram 40 milhões no cara, como não esperavam mais do que isso? Não, pagaram errado, cara. O Vitinho nunca jogou. O Vitinho foi banco no Internacional. O Vitinho, ele alternava entre banco e titular no Internacional. Ele foi bem no Botafogo, ele foi bem no time da Rússia. Aí ele veio emprestado para o Inter. E aí ele foi no Inter, assim, mediano, cara. Ele ia bem e ia mal. Então, assim, 40 milhões foi um absurdo. Foi daquelas transações assim... Até uma pessoa comentou aí do Jonathan Cafu, é a mesma coisa no Corinthians, assim, não é inexplicável pagar tanto no Vitinho. E parece que o Fernando trouxe a lista de salários, o Vitinho é um dos top salários lá do Flamengo, sei lá, chega perto de R$1 milhão. Não, o Vitinho não é uma mentira do futebol. Mentira é quem escalou ele, talvez possa se discutir isso. Então, eu traria assim, o Rogério Ceni, como técnico, ele é uma mentira? Ou a gente precisa de mais tempo? Lógico, eu sei que ele precisa de mais tempo. Mas, assim, se eu fosse discutir uma mentira nesse caso, eu discuto quem escalou o Vitinho e não o Vitinho em si. Olha, o Vitinho não tem culpa.
O Rafael, tem um comentário interessante aqui. Eu concordo que o Rogério Ceni errou, mas jogar a culpa toda nele acho exagero. O Flamengo teve 19 finalizações a gol, criou chances claras de gol, falhas individuais do Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Vitinho. Aí o Wagner também complementa aqui, ó. Velho, Vitinho perdeu um gol que não se perde no jogo desses. O Rogério Ceni não está em campo. O que você acha, Rafael? Não, o Wagner foi super assertivo nesse comentário. O Fábio tinha falado que o Vitinho não errou. O Vitinho errou, ele perdeu aquele gol que não se pode perder numa decisão. E o pênalti? E o pênalti que ele chutou para a Lua? Tá passando aqui agora em... Pois é. É que assim, esse jogo do São Paulo não era uma decisão, né? Não foi no Brasileiro que ele perdeu o pênalti? Não, foi na Copa do Brasil, cara. Foi na Copa do Brasil. É isso? Não era uma decisão, não? Não, é verdade. Eu pensei que fosse no Brasileiro. Teve tanto pênalti perdido. Agora, só respondendo essa tua pergunta aí. Eu discordo do Davi quando ele fala que ele não entra em campo e que as falhas individuais dos jogadores sabotaram o trabalho. É verdade também. Só que, assim, o Rogério Ceni, ele veio com essa ideia de moderno, com essa ideia de único europeu no Brasil, né? Teve tempo para treinar entre os dois jogos, né? Naquele fim de semana ele não ficou ali, né? Não jogou o Brasileiro. Então, assim, eu acho que tudo bem, o técnico não entra em campo e não faz gol, mas nós estávamos falando agora há pouco nessa live ainda, a importância de ter um treinador que treina bem os caras, que dá confiança, que organiza o time de forma que cada um possa exercer melhor o que sabe fazer. Você puxou... O Rogério Ceni tem culpa. Você puxou um gancho bom aí, que é assim, a gente estava ouvindo de vários comentaristas, jornalistas, ex-jogadores, torcedores de outros times que falavam que o Jorge Jesus era um bom técnico, mas não tinha todo esse mérito, porque com aquele elenco era só entregar os coletes e mandar os caras jogar que estava tudo certo. Agora, depois que ele saiu do Flamengo e já foram contratados 2 treinadores, um que é o discípulo do Guardiola e o outro que até 3 semanas atrás era o melhor treinador em atividade brasileiro, e a gente está vendo que esses resultados não vieram. Chico, o Jorge Jesus era entregador de colete, ou realmente, qual que era o tamanho da parcela de contribuição dele? Convido a todos que estão na live a assistir a live que a gente gravou ontem. Eu exploro um pouco esse assunto do Jorge Jesus. Quando ele chega, ele toma o cuidado de medir. A primeira coisa que ele faz, ele mede qual o tamanho da grama do CT, manda que todos os CTs sejam cortados do mesmo tamanho de grama e que o gramado do Maracanã tivesse também a mesma altura de gramado. Era o futebol como um todo. Lembra aquilo que eu falei no começo dessa live agora? Eu falei da questão de ciência. É a questão de entender que um gramado faz diferença. Coisa que o Flamengo hoje acha que não faz. Porque tem aquela porcaria daquele Maracanã com aquele gramado com a M. E aí você tem o Gabigol pisando num buraco, torcendo o pé. Mas vamos lá. O Jorge Jesus, a gente ouvia muito treinador dizendo que o cara que não ganhou nada, blá, 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 ganhou uma porcaria de um campeonato português, que o cara é isso e aquilo. Cara, ele trabalhou calado e ele mostrou que não é isso. E essa história de que o cara tinha uns baita time. O Abel tá mostrando isso aí agora com o Lucha. O Lucha que era o cara que ganhou o troféu, empatei com o Flamengo de 4-4. O Lucha, quando empatou com o Vasco e Flamengo 4-4, ele estava em tudo que era canal de televisão. Que um treinador brasileiro vingou, mostrou como se faz para o Jesus. E isso credenciou ele a ser técnico do Palmeiras. E ele não fez nada no Palmeiras. Então isso mostra como o Jorge Jesus ele foi importante. Deixa só um comentário super importante que eu preciso dizer e deixar registrado. A desclassificação do Flamengo ontem, ela foi merecida. Ela foi merecida no sentido de que o Flamengo pecou no campo, o Flamengo pecou fora de campo. Foi uma sequência de erros
que vem desde que o Flamengo ganhou a Libertadores lá atrás, vem erro após erro, que eu pretendo fazer uma live depois para dissecar tudo o que vem acontecendo com relação ao Flamengo, que culminou na desclassificação do São Paulo e culminou na desclassificação também, juntando isso, a desclassificação para o Racing ontem. Foi merecido, o Flamengo mereceu, porque o Flamengo foi de salto alto, os caras acharam que chegou o Rogério Ceni, que é o melhor do Brasil, agora a gente volta a jogar no estilo Jorge Jesus, a gente ganha esse jogo a hora que a gente quer, o Vitinho é nosso amigo, abraça ele, tudo aqui é nosso, e deu no que deu. Então foi merecido, e eu espero que como as derrotas acontecem, eu acho que elas acontecem para que os times criem vergonha na cara e façam algo. Eu espero que essa derrota ocasione isso, principalmente para o senhor Rogério Ceni. Principalmente para o senhor Rogério Ceni. É a chance da vida dele. Porque se ele falha, se o Rogério Ceni falha no Flamengo, tendo esse time com uma folha salarial de mais de 10 milhões de reais, eu acho difícil que algum outro time grande vá confiar nele. A não ser que seja desespero. O Corinthians está lá, foi no Wagner Mancini. Eu acho difícil que o São Paulo vá atrás dele. Você troca, Rodrigo, hoje o Diniz pelo Rogério Ceni? Jamais, porque eu tô fechado com o Diniz, já faz tempo que eu tô falando isso. Não tem porquê. Ninguém troca. Treinador é um assunto passado no tricolor. Bom, é o seguinte, o Flamengo, então, foi eliminado pelo Racing, a gente falou bastante disso ontem, um pouquinho hoje. Infelizmente, perdemos a chance de ter um belo clássico aí na próxima fase, que seria Flamengo e Boca Juniors, né? Porque o Boca ganhou hoje do Inter em Porto Alegre, né? De 1-0, gol do Tevez. Tem boas chances de classificar, até porque o Inter também está numa desgraça que é enorme, né? Mas vai ser, talvez, aí tá tudo pintando para que seja Racing e Boca. Vamos aguardar as próximas cenas da Libertadores. Também teve um jogo interessante ontem, né, da Libertadores, que foi o jogo do Santos, né? O Santos acabou perdendo em casa para a LDU de 1-0. Teve um baita rolo no final ali, que teve uma briga nos últimos minutos do jogo, 10, 15 minutos de VAR para entender quem tinha que ser expulso, tal, confusão. Mas o fato é que o Santos se classificou. Então, alguns times que eram bem cotados para continuar na Libertadores caíram, né? Como é o caso do Flamengo aí que caiu, o São Paulo já caiu, o Corinthians caiu lá na pré-Libertadores, mas tem outros times bem fortes aí, como o Palmeiras, o próprio Grêmio, e aí o Santos correndo por fora, que ainda estão vivos aí do lado brasileiro. Só queria fazer um comentário com vocês sobre o jogo do São Paulo amanhã, né? São Paulo vai jogar amanhã contra contra o Goiás, o Sport é domingo, e o São Paulo amanhã, esse é um daqueles jogos que foi atrasado, né? Foi o jogo da primeira rodada, né? Que o Goiás estava com Covid e tal. Se o São Paulo ganhar amanhã, ele é líder do Campeonato Brasileiro, né? E aí tem uma polêmica que está rolando, que é sobre quem o Diniz tem que colocar na zaga do São Paulo, né? Que talvez é o setor que ele mais mexeu aí de todos. Então, bem rapidinho, não vamos nos estender muito aí. O que vocês acham? O Arboleda está agora sendo aclamado pela torcida como o zagueiro que deveria estar no lugar do Diego Costa. Mas a gente sabe que o Arboleda tem problemas extracampo, assim, muita dificuldade. E tem a história da saída de bola. Para vocês, aí, começando pelo Mauro, quem deveria ser a dupla de zaga aí titular do Tricolor, Mauro? Não, eu acho que o Arboleda tem que ser titular. Eu acho ele mais jogador, ele tá acostumado ele joga na seleção equatoriana, eu iria com ele, tá? Eu acho que no São Paulo, até porque o Wagner também já falou aí, o Arboleda, na minha opinião, é ele. Mas ele com quem? O outro é muito ruim. Qual que é o nome do outro zagueiro? Eu esqueci agora. Tem o Diego Costa, o Bruno Alves. Não, é o Bruno Alves e a Arboleda. Bruno Alves e a Arboleda, para mim. Tá, vai mais no que estava. Essa seria a minha dúvida. Porque é o que está acontecendo, né? O Arboleda, ele tem entrado bem. Na verdade, ele já era titular, tudo. Aí teve polêmica com a camisa do Palmeiras e algumas atitudes extracampo que acabaram prejudicando ele. Mas eu acho que ele tem que ser o titular. Chico, na sua opinião, quem deveria ser a zaga titular aí do São Paulo? Cara, vocês vão jogar contra o time que já tá rebaixado, velho. Bota o moleque do Sub-15 que ele vai jogar e vocês vão ganhar esse jogo.
A minha visão é essa. São Paulo tem que se abraçar esse campeonato brasileiro, tem que ir com tudo. Tem que ir com tudo. Porque é o que tem, velho. É o que tem. Tá muito na frente, tá nadando de braçada na frente de todo mundo. E, por mim, tanto faz, velho. É o Goiás, velho. É o Goiás. Pro Chico, então, o voto é tanto faz. Bota qualquer um lá. É o Goiás, velho. Ô, Rafa, para você, cara, quem que deve ser a dupla aí do São Paulo? Eu tô com o Mauro e com o Fabião aí, que o Arboleda é palestra, então tem que torcer para Arboleda. É Arboleda e Bruno Alves. Não tem jeito. Eu acho que um dos méritos que o Diniz está aprendendo a ter, tá, que não era mérito do passado, era mudar o time conforme aí a dificuldade do adversário. Antes era um time fixo, né? Ele tinha as convicções dele e às vezes ele tá fazendo um bom rodízio. Na minha opinião é assim, time que vai jogar em cima, time bom, que vai jogar em cima do São Paulo, tem que ser Arboleda e tem que ser Bruno Alves e bico para frente, sem aquela saída no chão. Agora, time que deixa propor o jogo, tal, não sei o quê, eu acho que dá para entrar o Diego Costa junto com o Bruno Alves, porque o Diego Costa tem um passe melhor que o Arboleda. O Arboleda se embanana demais com a bola no pé. Bom no cabeceio, bom no desarme, mas ruim na saída de bola. E amanhã é o que o Chico falou, né? Se não ganhar do Goiás amanhã, é um recado muito importante que assim, a gente não está querendo ganhar esse campeonato. Tipo, não é a pretensão do São Paulo, porque, por favor, o time do Goiás é bem ruim. Só o Palmeiras conseguiu perder para o Goiás, a gente não sabe como, porque o Palmeiras estava jogando muito bem em todas as partidas. A gente sabe como. 25 jogos fora e um jogador a menos desde o primeiro tempo. Mas teve outros jogos assim que o Palmeiras enfrentou dificuldades semelhantes contra times um pouco melhores e sim, conseguiu jogar alguma bola, entendeu? Sim. Contra o Goiás, não. Mas vamos ver esse jogo amanhã. Bom, galera, eu acho que a gente vai ficar por aqui, 1h22 já de live, o papo foi muito bom, a gente falou sobre vários assuntos, vamos acompanhar esses jogos de amanhã, esse jogo de amanhã, na verdade, do São Paulo, a rodada do final de semana aí que também vai ser importante, e fique atento aí no Papo de Arquibancada nos nossos próximos vídeos, deixe suas sugestões, seus comentários, divulga para os amigos, pede para seguir, compartilha aí, que a gente está precisando do apoio de vocês para continuar com esse projeto, que é bem bacana, e a gente também está super aberto às sugestões de todos vocês. Obrigado a todo mundo. Rodrigo, só uma coisa. Amanhã tem live do São Paulo ou não? Amanhã tem live do Tricolor. Vamos comentar esse clássico, esse belíssimo jogo do São Paulo. E aí vocês vão poder acompanhar, tá bom? Valeu, galera. Boa noite. Obrigado. Valeu. Aí. Alô, um abração, gente.